A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então pegue a tua Bíblia, pegue o teu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos no capítulo 4 e neste capítulo nós vamos ver o que o autor tem a dizer sobre a superioridade de Jesus em relação a Josué. Muito bem, ele fala aqui que há uma relação, uma comparação entre aqueles que estavam no deserto, os israelitas, que foram libertos do Egito e que passaram pelo deserto em direção à Terra Prometida, e os novos cristãos e o povo para o qual ele estava escrevendo. Nos dois casos, Deus estava se comunicando, né? Mas esta comunicação de Deus exige uma resposta. Exige que a pessoa que ouve a palavra que está sendo dita demonstre algum tipo de reação. E qual é a reação que nós queremos aqui evidenciar? É a reação de fé. É a falta ou a presença de fé da parte dos ouvintes que faz com que eles reajam de forma diferente. Então, ele diz que a posição desses leitores era a mesma posição daqueles que estavam andando no deserto. A mensagem foi pregada tanto para os israelitas no deserto quanto para os seus leitores. Só ouvir não vai resolver a questão. Não é suficiente. É exigido, é necessário mais alguma coisa. O que é necessário? É necessário responder. Portanto, quando ele começa a falar em relação a Josué, de que Jesus é superior a Josué, ele está falando exatamente do descanso. Por quê? Porque Josué foi quem entrou na terra prometida. Foi Josué que introduziu o povo lá na terra. Ou seja, ele levou para o descanso de terra. Agora, o que ele está falando é que existe uma relação entre aquilo que Josué fez, de introduzir o povo na terra prometida, com o que Jesus vai fazer, que é muito superior. Uma coisa é entrar na terra física, outra coisa é entrar no reino de Deus. Portanto, a missão de Cristo nesse caso é muito superior. Então, ele está falando de um descanso que é uma experiência muito superior e que já estava no processo de ser cumprida, ou seja, é presente. Tanto para eles já era presente, quanto para nós já é presente. Nós podemos tomar posse desta promessa, porque ela já está no processo de ser aperfeiçoada. O descanso deles é comparado, portanto, ao descanso que Deus desfrutou depois de ter completado as suas obras. E ele fala isso, ele dá esta semelhança entre o descanso que nós teremos no reino de Deus, o descanso eterno, com esse descanso que Deus teve lá em Gênesis, né? E ele na verdade, está aproximando estas duas coisas. Jesus, quando ele esteve aqui em carne, ele convida os homens para virem até ele e acharem um descanso. Isto está em Mateus 28:30. Se o amado lembra, está escrito assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, ele está oferecendo um descanso. E ele vai além. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o que acontece aqui é que Jesus está falando agora de um descanso para a alma e não um descanso para o corpo, o descanso de 40 anos andando pelo deserto, ou o descanso daquela escravidão do Egito. Então, esse descanso ele só pode ser obtido através de Cristo, porque Cristo fez o convite. E o que é que se espera agora dos leitores? O que é que se espera das pessoas? Que ouvindo o convite de Jesus, que eles aceitem o convite e em fé ele se manifeste indo até Cristo, porque Cristo vai lhes dar o descanso das almas. Isso tem paralelo com outras duas citações. Uma citação está em Gênesis 2:2. Ele diz assim: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ora, pois muito bem, essa última parte está em Salmos 95, 8, 11, né? Quando tentaram o Senhor. Então, nós vamos observar aqui, amados, que Deus descansa no último dia, está em Gênesis, e que Deus, ele compara isso no Salmo 95, ele compara esse descanso que ele teve no sétimo dia, que é um descanso sabático, com o descanso que ele está proporcionando, mas que as pessoas elegíveis para esse descanso são as pessoas não rebeldes, porque a pessoa que vai provocar a ira ao Senhor, né? O povo que erra, que não tem conhecido os meus caminhos, este provoca a ira do Senhor e, portanto, ele não entra no descanso do Senhor. Então, esse descanso que está sendo comparado aqui, o descanso de Josué, que foi um descanso de terra, foi um descanso de andar pelo deserto, foi um descanso de sair da escravidão do Egito para entrar numa terra que lhes pertencia. Espiritualmente, o que isso quer dizer? Josué não pode salvar as almas. Josué não pode levar o povo a um descanso de alma. Isto só Cristo pode fazer, é o que está em Mateus, que nós lemos. Ora, e isto significa o que? Isso tem uma consequência de que jeito? De que o Senhor tem um descanso para nós. O Senhor tem um descanso para as nossas almas. E só quem vai entrar? Aquele que não provocou a ira do Senhor. Eles não entraram, os israelitas, por causa da desobediência. No Salmo, quando Davi escreve o Salmo 95, o endurecimento que está sendo dito é um endurecimento que aconteceu no deserto. Mas Davi relembra isso e aplica isso aos dias dele. Ou seja, que a palavra de Deus que havia sido dita lá no deserto, muitos anos antes de Davi, ainda estava válida. Portanto, a palavra de Deus
a palavra de Deus, ainda está válida, ainda tem validez, porque ela é contínua, ela não se desmente. Portanto, nos dias de Davi, esta palavra estava válida? Sim. E nos nossos dias, ela continua válida. O escritor, porque ele repete isso, ele explica que a advertência de Deus daquela época ainda era aplicável. Nos dias de Moisés era aplicável, nos dias de Davi é aplicável. Ora, portanto, nos nossos dias também é aplicável, porque a palavra não caiu, a palavra não foi retirada. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a palavra daqui a pouco. Josué, portanto, ele é um símbolo de Cristo, porque ele leva o povo de Deus para um descanso, mas é um descanso físico, não espiritual. O descanso espiritual não veio com Josué, porque se tivesse vindo com Josué, Jesus não teria repetido isso. O próprio Davi não teria repetido isso. Portanto, ele ainda está por vir, que é o que Jesus veio fazer. Ele veio nos dar a possibilidade, o acesso a esse descanso. O descanso da terra, né, foi transitório. O descanso em Cristo é um descanso eterno, é imutável. Né? E é interessante que Deus aqui chama os crentes de seu povo, porque os crentes, aqueles que acreditam, aqueles que têm fé em seu Filho e na sua palavra, a palavra de Deus e na palavra de Jesus, estes crentes, eles são povo de Deus. Portanto, é uma nova comunidade. E essa comunidade, esse é o conjunto de pessoas que nós chamamos de igreja, ela é dedicada a ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. E aí, nós estamos no lugar daquele antigo Israel que, no tempo da provação do deserto, fracassou. Portanto, a chamada de atenção aqui é para que nós não façamos a mesma coisa, que a gente não fracasse também como eles fracassaram lá na entrada da terra, porque agora a consequência é eterna, a consequência é imutável, a consequência é para sempre. A descrição desse descanso é um repouso sabático. Isso está em Gênesis 2:2, que a gente já leu, e também nos Salmos, no próprio Salmos. Né? Então ele diferencia a espiritualidade do descanso, e não o descanso material e físico em Canaã. Mas quem está elegível para o repouso de sábado, o descanso do sábado, o descanso de Deus? O povo de Deus que compartilha do seu descanso é aquele que se identifica com Deus, que entra nas suas experiências. Os elegíveis para o repouso de sábado, estes são o povo de Deus, o que o diferencia do povo descrente. Então, a diferença entre um e outro é a crença em Deus. O descanso não é considerado uma inatividade. Ah, Deus descansou, quer dizer que Deus não faz mais nada? Não, não é isso. É um período de aperfeiçoamento. O nosso descanso, o repouso sabático, é uma realidade, é um descanso de Deus. Não é uma coisa que eu vá lá no futuro. Não, é uma esperança que pode ser vivida já. Né? Esse descanso, ele menciona também paz, alegria, concórdia, ou seja, tudo que vem junto com esta expressão de descanso. Então, o autor está preocupado. Ele está preocupado porque, assim como foi feito no tempo de Josué, pode acontecer de novo aqui? Pode acontecer. Então ele diz, não deixe a história se repetir, amado. Não deixe a história se repetir. Não fique de fora do descanso do Senhor. E como é que você
alcança esse descanso do Senhor? Através da crença, através da fé, através da resposta que você dá ao apelo que Jesus fez: vinde a mim. Ninguém pode entrar no descanso a não ser aquele que a palavra de Deus assume para ele, que tem como um controle da sua vida, da sua experiência, pela revelação do seu Filho. Por isso, Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim que sou manso. Vinde a mim cujo jugo é leve e o fardo é leve. Então, é esse descanso que nós temos acesso e só cabe a nós aceitarmos e vivenciarmos esse descanso, porque ele está posto para nós. Já há acesso para isso. Ele fala então de palavra. A gente falou agora há pouco de palavra. E essa palavra, essa expressão aqui, essa passagem, é uma passagem muitíssimo conhecida, porque ele compara a palavra com várias características, inclusive com uma espada de 2 gumes. Então essa expressão aqui, essa palavra, já é conhecida das pessoas. Em primeiro lugar, ele diz que ela é viva. Viva porque ele reflete o caráter de Deus, que é fonte de vida. Ele é cheio de energia e ele realiza aquilo que está expressando. A palavra de Deus é viva porque ela concretiza o que está dizendo. Ela é eficaz ou ativa no sentido de produzir uma atividade, no sentido de que as pessoas que respondem a este chamado, eles têm na sua vida a concretização daquilo que é a chamada, daquilo que é colocada. Ela diz também, a carta diz também que a palavra é cortante e penetrante. Ela é cortante como uma espada de 2 gumes. 2 gumes significa dizer que a espada, nesse caso a palavra, ela tem 2 fios, um fio embaixo e um fio em cima. Às vezes as facas e as espadas de antigamente, elas só tinham um fio, ela cortava só de um lado. Não é assim com a palavra de Deus. Se você olhar as facas que você tem em casa, normalmente você vai encontrar o quê? A faca com a linha de corte, o fio da faca de um lado, e do outro lado ela é achatada, ou seja, ela não corta por ali. A palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus, ela é de 2 cortes, ela é de 2 gumes, 2 fios. Ela corta em ambas as direções. E ela é penetrante porque ela passa facilmente, ela entra na pessoa, inclusive para dividir alma e espírito. A alma aqui é o psique, é a vida do homem. Ele em relação a si mesmo, as suas emoções, o seu pensamento, o seu espírito, que é o pneuma, que é pneuma, o seu espírito é a vida em relação a Deus. Ou seja, ela entra tanto, ela produz um corte tão profundo que ela separa alma e espírito. Ela diferencia os dois e às vezes fica muito difícil para diferenciar, como as juntas e medulas. Ou seja, quando você corta, você separa absolutamente tudo. A palavra de Deus, ela é capaz de fazer isso. Pensamento, intenção, nada, nem mesmo nossos pensamentos mais íntimos está longe do discernimento da mensagem de Deus. Nada, ninguém fica livre da prestação de contas a Deus, meu amado. Mesmo aqueles pensamentos que você esconde, a palavra de Deus acha, a palavra de Deus encontra. Ninguém pode ser ocultado, nada pode ser ocultado das vistas de Deus, porque ela é discernidora, ela vai no fundo da tua alma, no fundo do teu pensamento, no fundo do teu espírito, e ele faz a diferenciação, ele faz o discernimento.
Então, meu amado, a palavra entra em todos os aspectos da tua vida, da existência da pessoa. A palavra de Deus, ela desnuda a pessoa. Ninguém pode esconder o seu rosto, a sua alma, o seu coração, o seu espírito dos olhos de Deus. Nada pode ser oculto. Portanto, é urgente que a gente tenha um representante eficaz que possa agir a nosso favor, porque nós somos fracos no controle de tudo isso. Cada criatura está manifesta, está nua diante de Deus, em completo desvendamento diante de Deus. E é por isso que nós podemos contar com um ajudador lá nos céus, que é Jesus Cristo. Amém, amados? Bons estudos.